Eu sou a Ana e este é mais um vídeo do canal Museu História e Artes. Eu escolhi me dirigir a vocês através de vídeo ao invés da live, porque é final de ano, é a última semana do ano, eu estou cansada, houve tretas e honestamente não tenho estabilidade para aparecer ao vivo ainda. Então, na próxima semana teremos um curtinha e na semana seguinte teremos uma live. Na próxima semana devo aparecer lá no Radicalhas com a Thalita Cabral no canal dela. E se tudo deu certo e eu não fiz nenhuma pochacha, vocês devem estar assistindo a este vídeo em formato de estreia no horário normal da live, na quarta-feira, dia 28 de dezembro. Então vamos lá. Eu escolhi La Nuit de Varenne, de Ettore Scola, que em português se chamou Casa Nova e a Revolução, porque é um dos meus filmes favoritos desse diretor. E são muitos, eu gosto muito do Ettore Scola. Mas eu idealizei a nossa discussão para ter uma panorâmica não só do filme, mas do que ele implica, do cinema italiano, das personagens. É uma trajetória bastante minuciosa, mas que eu creio que podemos cumprir em 1 hora e não vai ser um vídeo longo demais ou cansativo demais. Também não vai ser tão longo quanto a live. La Nuit de Varenne está baseado no romance homônimo de Catherine Riroir, uma escritora francesa. Ele foi lançado praticamente no mesmo ano do filme, então é bem provável que logo do lançamento ou até antes houvesse algum contato entre o Scola e essa escritora. O roteiro é do próprio Scola, com alguns colaboradores, mas deixe-me falar um pouco sobre o cinema italiano e onde o Scola se situa, porque isso é importante para entender a rapidez com que o romance foi escolhido e o filme foi rodado. Não é comum em outros países que no mesmo ano saia um livro e um filme a respeito desse livro. Mas o cinema italiano tem uma tradição de velocidade, principalmente por causa da falta de dinheiro. E não posso falar sobre Scola sem pensar no neorrealismo, que é aquele estilo de cinema italiano do pós-guerra. Dois diretores que se destacam e que têm uma influência em todo o cinema posterior da Itália são Vittorio De Sica e Roberto Rossellini. Vittorio De Sica, que fez filmes neorrealistas dramáticos como Umberto D e Ladrões de Bicicletas, mas que fez uma série de comédias hilárias e que era um ator de muitos dotes, além de diretor. E o Roberto Rossellini, que dispensa apresentações, Paisá, Alemanha no Zero, Roma Cidade Aberta, são alguns dos pontos altos do neorrealismo italiano. E esse estilo de direção, esse estilo de filmes, que é praticamente uma escola de como fazer filmes de grande impacto, dramaticidade e de abordagem realista.
Não é à toa que se chama neorrealismo. Os filmes são crus, os filmes são brutalmente reais, tendo criado a tradição de pegar pessoas na rua para serem figurantes, de não trabalhar 100% com atores profissionalizados. Isso não apenas para reduzir o custo dos filmes, mas como um recurso dramático de simulação da realidade. Porque nós, apesar de haver controvérsias sobre isso, na vida real nós não estamos o tempo todo representando papéis. E não vou entrar nos meandros psiquiátricos ou no que quer que seja. É claro que todos nós temos uma persona pública e uma persona privada, é claro que todos nós temos uma ideia de quem somos e procuramos nos portar de acordo com essa ideia, e que isso pode ser lido como máscaras, como papéis sociais. Eu não estou discutindo isso. O que eu estou discutindo é que cidadãos comuns não temos a noção dramática, não temos os recursos técnicos dos atores profissionais. Então, quando esses diretores italianos, e posteriormente Fellini vai fazer a mesma coisa, o próprio Ettore Scola vai fazer a mesma coisa, quando esses diretores italianos saem à rua e abordam pessoas aleatórias para fazerem pontas ou figurações em seus filmes, há nesse recurso uma perseguição de algo natural, de algo realista. Há nesse recurso de usar pessoas comuns e não atores profissionais uma tentativa de dar aos filmes uma cara mais real. E isso perpassa todo o cinema italiano pós-neorrealista. Isso vai ser revisitado pelos mais diversos diretores. O Scola se insere nesse tipo de cinema, da mesma maneira que essa abordagem barata dos filmes e essa abordagem próxima ao real, mesmo quando se trata de filmes de época, vai ser responsável por uma estética brutal, sem retoques. Não estamos falando de Luchino Visconti, que é um pouco mais sofisticado. Estamos falando desses diretores que, numa vertente mais conhecida do Ocidente, criaram o western spaghetti, que é aquele western em que o mocinho está coberto de poeira, a roupa está suja, os cavalos defecam em cena. Essa noção brutal de realidade que perpassa o cinema italiano pós-neorrealismo está presente nos filmes do Scola, e muitas vezes está presente de uma maneira tão pungente que transcende a própria realidade, como é o caso de Feios, Sujos e Malvados. O que vai acontecer em La Nuit de Varenne é que Scola vai usar um recurso em sépia na fotografia que dá um ar de envelhecimento ao filme, dá um ar de decadência, porque ele está retratando um momento histórico em que um setor social inteiro se encontra em decadência e está sendo superado, mas o que se apresenta também não é bonito, também não é rutilante. A revolução não é algo bonito, pelo contrário, a revolução naquele momento retratado já está mergulhada no período do terror.
E Escola retrata isso de uma maneira muito precisa e muito puxando ao real. É, mesmo que não tendo a intenção de retratar um momento histórico em si, mas de adaptar um romance e as possibilidades que esse romance oferece, reunindo pessoas reais e fictícias em uma situação que tem um pano de fundo real, num evento histórico que de fato aconteceu, mas que está ali para refletir sobre esse momento histórico, dando voz a contemporâneos desse momento. E não é por acaso que essas personagens estão ali. Outro aspecto que eu queria abordar também, e que me parece muito interessante, é algo que nós não estamos habituados fora da Itália, algo que precisa ser dimensionado, que é a questão das dublagens. O DVD, a edição do filme em DVD, vem com uma versão em francês e uma versão em italiano. E é super comum que os diretores italianos escolham atores de outros países que não falam italiano ou que não falam francês. Isso acontece também na França. Diretores franceses também fazem isso. E depois dublem esses atores estrangeiros com vozes francesas ou italianas. É algo que para nós parece muito estranho, muito diferente, mas que era comum. No caso do cinema italiano, durante muito tempo, os cinemas italianos só exibiram filmes dublados de qualquer país que fosse, porque uma considerável porção da população italiana permaneceu analfabeta. Eu costumo dizer que Mussolini fez os trens chegarem na hora, mas não quis e nem foi capaz de alfabetizar a população italiana. Então, no pós-guerra, era muito comum nos cinemas, era praticamente a norma que os filmes estrangeiros fossem dublados ao italiano. Então, o público italiano não estranha você ter um Jean-Louis Trintignant, por exemplo, dublado em italiano. E é interessante porque o filme conta com Marcello Mastroianni. E Mastroianni, o ator, para mim, talvez do planeta, porque Mastroianni é excelente e nunca precisou de dublagem. Mastroianni representava em francês, representava em italiano, evidentemente, representava em espanhol e representava inclusive em português, se fosse necessário. Mastroianni dispensa apresentações, dispensa qualquer... quem sou eu para elogiar Mastroianni? Ele já é em si um monumento do cinema. Então, o filme que vocês vão encontrar no DVD, ele tem a versão em italiano e todos os atores estrangeiros são dublados por italianos, e ele tem a versão em francês, onde isso acontece igualmente, a não ser pelo Mastroianni, que representa igualmente em francês. O DVD apresenta essas duas versões porque o filme foi rodado em francês e posteriormente foi dublado ao italiano. Isso porque o elenco é majoritariamente estrangeiro e há mais franceses entre os protagonistas do que italianos. Eu acredito, mas é interessante ver que o DVD traz também um final alternativo. No mundo inteiro, o filme passou com o final da versão em francês,
Mas na versão que foi exibida na Itália, existe um final alternativo que eu não vou contar para vocês, porque é uma tentativa de explicar o filme para um outro público e fazer uma ponte com o momento histórico de 1982. Então, valeria a pena quem se interessar pesquisar e procurar ter acesso a esse final alternativo. E é o carro da pamonha passando na sua rua. Espero que não filtre o som para a nossa gravação, porque seria patético demais. Mas continuando. A trama do romance e do filme se passa naquele período da fuga de Luís XVI. Em um determinado momento, Luís XVI, e eu não vou me prender, gente, todas as informações de datas estão disponíveis na internet, então eu não vou ficar descendo a esse tipo de minúcias. Em 1791, Luís XVI resolve fugir, encontrar tropas favoráveis e voltar para retomar a França dos revolucionários. Completamente alheio à realidade, ao momento histórico, como sempre esteve. Luís XVI foi um sujeito que jamais teve a menor noção do que estava acontecendo à sua volta, inclusive dentro da própria corte. Mas é empreendida essa fuga em que eles saem fantasiados e o romance e o filme não acompanham Luís XVI, como eu já disse no curtinha, mas uma das carruagens que o seguem a uma certa distância com outras pessoas. Há uma condessa que está ali levando uma parte da mudança, né? E, por obra do acaso, essa carruagem reúne várias personagens fictícias e históricas. Existe uma cantora lírica hilária que está ali como alívio cômico em alguns momentos. Existe o Rétif de la Bretonne, que é um panfletário do século XVIII. O Giacomo Casanova, que também é um escritor famosíssimo do período. E Thomas Paine. Thomas Paine, o revolucionário Thomas Paine, que é um dos pais fundadores dos Estados Unidos, muito embora acredite que a maioria de vocês não ouviu falar, porque é um daqueles que, depois de ajudar na Revolução Americana, caiu em desgraça por ser democrático demais para o gosto dos pais fundadores. E ele é britânico e é autor de 3 livros essenciais para entender esse momento do final do século XVIII. Um é Os Direitos do Homem, que é um livro iluminista, que vai dar base a tudo que se discutiu depois. Outro é A Era da Razão, se eu não me engano, que também traz uma reflexão sobre esse momento iluminista. E o outro é O Senso Comum, que é um panfleto contra a monarquia absolutista. É um panfleto contra a hereditariedade e defendendo o homem pelos seus méritos. É claro que é datado, hoje nós temos críticas até esse tipo de pensamento, mas para o final do século XVIII, Thomas Paine é tão revolucionário que ele vai ser escorraçado de todos os lugares onde militou, onde lutou, onde se bateu pela democracia mais radical possível. Thomas Paine defende o voto universal, algo que não vai acontecer senão
um século depois no resto do planeta e até um século e meio depois em alguns lugares. Thomas Paine defende a liberdade individual e a desobediência civil. Ele não é o que mais se destaca ali na carruagem, pelo contrário, ele se coloca ali, ou ele é colocado pela autora, e isso é reproduzido pela escola, como um admirador tanto do Retief quanto do Casanova. Por quê? Porque naquele momento, tanto o Retief quanto o Casanova são praticamente os cronistas do seu momento histórico. São os autores que mais se debruçaram sobre a sociedade daquele momento. São os autores que estão acompanhando a revolução em tempo real. E, em parte, são seus críticos também. Nem Casanova nem Retief são revolucionários naquele sentido que nós viemos a construir depois, tanto na historiografia quanto na literatura. Casanova e Retief são ainda figuras do antigo regime em sua medida, e são figuras que não são do círculo do poder. São figuras marginais que produzem uma literatura marginal, que são tolerados em certos ambientes por seu caráter pitoresco ou por seu gênio literário, mas que também passaram a vida perambulando por aí à procura da próxima fonte de sustento. Ambos foram informantes da polícia, porque isso era uma maneira de se sustentar à época. Ambos tiveram uma vida voltada para o libertino, e o libertino naquele sentido revolucionário. E eu fico pensando por que é que alguns setores anarquistas têm tanto interesse no Marquês de Sade, que era uma figura patética da época, e não se debruçam em figuras como Retief ou Casanova, que eram bem mais revolucionários no sentido da libertinagem, porque não estavam associados à violência ou a uma estética da violência, e sim à desconstrução dos padrões de moralidade da época. E é importante que se entenda que existe essa categoria em que eles começam, mas que depois transcendem, que é a dos subliteratos. Os subliteratos são figuras que, num primeiro momento, são panfletários, são penas de aluguel. Personagens como Casanova e como Retief transcendem e se transformam em escritores, mas seu início é como subliteratos. E nesse sentido eu quero recomendar talvez o autor que mais estudou essa categoria de produção literária, que é o Robert Darnton. Robert Darnton, que é autor desse livro de ensaios, O Grande Massacre de Gatos, e aqui ele vai falar um pouco sobre os subliteratos, um pouco sobre o sistema de informantes da polícia do Ancien Regime, e isso é importante para a gente entender figuras como Retief, como Casanova. Casanova, inclusive, foi informante da Inquisição. Vocês avaliam o que é isso? E não que eu considere isso uma coisa positiva, pelo contrário, eu não seria eu se estivesse aqui elogiando dedo duros, não é essa questão.
O que eu estou falando é que essa sociedade era muito mais complexa do que nós podemos imaginar hoje a partir do material didático ou a partir de alguns autores que estão em voga por aí. É bom que se leia historiadores, é bom que se leia autores sérios sobre esse período. Existe um livro do Darton que se chama Os Subliteratos e a Revolução, que eu nunca tive a chance de adquirir, então não tenho como mostrar para vocês. Mas existe esse daqui também, O Beijo de Lamourette, que é o subtítulo é Mídia, Cultura e Revolução, e que vai... A prática do Darton, normalmente, quando não são ensaios, quando o livro tem um tema único, é pegar uma figura, um autor, e através dele ir descortinando todo o período, se remeter a outros autores, analisar outras obras, mas usar esse autor como fio condutor, ou às vezes um mero fato histórico, e a partir dali vai descortinar todo o período. É delicioso de ler, Darton é um autor excelente, e tem esse aqui também, O Diabo na Água Benta, e olha que subtítulo, ou a arte da calúnia e da difamação de Luís XIV a Napoleão. Olha só, mais de um século de história sobre a calúnia e a difamação nos panfletos, porque a literatura francesa, ou a subliteratura, tem nos panfletários uma vertente imensa. A Revolução Francesa não seria a Revolução Francesa e o Iluminismo não seria o Iluminismo sem que, permeando e circundando os grandes autores como Diderot, D'Alembert, Voltaire e Rousseau, houvesse uma miríade de panfletários menores, alguns que se perderam ao longo do tempo, outros que permanecem anônimos em bibliotecas profissionalizadas, e outros como o Rétif de la Bretonne, que eventualmente foi recuperado em alguns momentos, mas que tem uma obra vastíssima, de mais de 40 títulos, alguns francamente libertinos, outros de análise política e outros reformistas. Afirma-se que o próprio Saint-Simon e outros socialistas utópicos se inspiraram no Rétif, porque as ideias reformistas de Rétif eram conservadoras, de certa maneira. É interessante pensar nisso. O que o romance vai fazer e o Escola vai reproduzir no filme é colocar essas personagens históricas dialogando a partir de trechos de suas próprias obras e pensando em algum momento na trama eles descobrem que, quer dizer, a trama é que o Rétif de cara percebe que o Luís XVI está fugindo e ele dá um jeito, da maneira mais rocambolesca, de se inserir numa diligência para seguir essa condessa que ele percebeu que faz parte do grupo em fuga. Casanova entra por acaso nessa trama e devo dizer que Mastroianni brilha, ele brilha em pegar esse Casanova envelhecido e dar a ele uma dignidade, mesmo que ele se encontre em uma situação patética, decadente e quase impotente em relação ao que a vida está lhe propondo. E no diálogo entre essas personagens, a gente vê Luís XVI sendo descascado, a Revolução sendo criticada e o povo sendo dimensionado. Não há ali heroísmo, não há ali
toda essa visão que alguns têm da Revolução Francesa, que está mais para os quadros do Delacroix do que para a realidade. Ali o povo é feio, é sujo, e em alguns momentos ele é malvado e mesquinho. E não me levem a mal, eu gosto desse tipo de abordagem porque eu tenho sérias ressalvas a defensores do movimento operário que nunca pisaram numa fábrica ou estiveram em um churrasco com operários de verdade e acabam idealizando esse setor social, eles acabam idealizando os operários e outras tantas frações do proletariado. Eu tenho sérias críticas a historiadores que abordam revoluções a partir de uma visão idealizada dos seus protagonistas, que criaram essa categoria do povo em armas e não têm a noção do que é a multidão na história, como diria o Georges Roudet. Então eu gosto do Escola e gostei desse filme exatamente porque não tem ilusões. Não tem ilusões sobre a monarquia em decadência, o ancien regime se esfacelando naquele momento histórico, não tem ilusões sobre o clero, não tem ilusões sobre a burguesia não é uma classe heróica construindo um novo mundo. Um novo mundo está sendo construído, mas está sendo construído aos trancos e barrancos, ao sabor de rivalidades, ao sabor de mesquinharias, ao sabor de oportunismos. E é isso que o filme do Escola retrata, e retrata a perplexidade e a crítica daqueles contemporâneos que percebem exatamente o que está acontecendo. E talvez a ponta do Jean-Louis Trintignant como o prefeito do local onde Luís XVI foi preso e espera ser retornado a Paris, seja um dos retratos mais argutos desse momento, porque ele é o prefeito, ele é a autoridade, mas ele não sabe se bajula mais o monarca em fuga e em decadência ou os revolucionários em ascensão. Então aquele monólogo que ele faz pedindo silêncio porque as crianças estão dormindo e querendo mostrar como ele foi gentil e educado com o rei em fuga, mas ao mesmo tempo como ele se submete à autoridade dos revolucionários, é um primor. É um primor e é talvez uma das pontas mais incríveis da história do cinema, o Jean-Louis Trintignant. O Barrault como Retief, gente, Barrault dispensa apresentações. Toda uma carreira no cinema, desde mímica até direção, ele é praticamente o fio condutor. O Retief é a personagem que amarra toda a narrativa. E ele é retratado sem pudores, sem idealizações. Ele é mostrado como que ele era na realidade, um sujeito extremamente contraditório, um sujeito que está ali porque não é apenas um curioso, ele é alguém que posteriormente vai produzir uma obra sobre esse momento histórico. E ele está pegando as informações ao vivo. Ele faz qualquer coisa para estar no centro dos acontecimentos, para depois poder retratar e publicar suas obras. E eu diria a vocês que a gente precisa, quando assiste a um filme desses, de ter as informações para apreciar, porque há coisas ali que estão simplesmente na passagem,
que você não teria como entender se não conhecesse o momento histórico. Os filmes europeus, mesmo os italianos, que são dirigidos a um público um pouco mais sem recursos do que o geral, os filmes italianos são muito mais populares, eles, mesmo quando são filmes de artes, eles são mais populares do que quando se faz filme de arte na França. Então não podem ser filmes tão herméticos. Mas ainda assim há detalhes lá que são para o observador, que são para quem conhece a história. Em uma das chegadas, em uma das paradas da diligência, vocês vão poder observar que é uma catedral. A catedral se transformou em uma estalagem, com tudo que uma estalagem comporta. Em uma das alas está o feno e a palha e tudo para acomodar os cavalos. Na parte que tem acesso à nau central estão as mesas onde os passageiros e os clientes estão sendo servidos. Há banheiros e tudo dentro dessa catedral. Quer dizer, a ordem do Ancien Regime foi demolida nesse lugar. E a catedral funciona como uma estalagem. Não é como em países nórdicos hoje, que igrejas viraram bibliotecas, centros sociais e centros culturais. Gente, a catedral da cidade virou uma estalagem, onde as pessoas comem, onde as pessoas fazem suas necessidades e onde os cavalos são abrigados. E isso não é dito no filme. Você observa as colunas, a nau central ao fundo, muito de passagem, sem que a câmera jamais se detenha nesses detalhes. Eles estão lá para que você os perceba. Eu acredito que quando a gente assiste a um filme desses, e a primeira vez que eu assisti La Nuit de Varennes foi há muito, mas muito tempo, e não peguei nem de longe os detalhes, seria interessante sair lendo, sair pesquisando, sair se informando sobre quem são aquelas personagens, por que estão lá, o que Thomas Paine estava fazendo na França durante a Revolução, o que Casanova estava fazendo de passagem pela França naquele momento. Não que eles tenham estado lá, não que eles tenham se encontrado, a situação é inteiramente fictícia, mas é uma ficção construída com inteligência, é uma ficção baseada em momentos históricos e é uma ficção que domina a personalidade dessas figuras históricas para ser mais plausível, para ser mais realista. E o filme faz isso também. O filme tem toda uma consultoria histórica, a ideia de envelhecer, e aqui eu volto a essa herança do neorrealismo e a essa opção do cinema italiano, desde os western spaghetti até os filmes históricos, dessa opção por uma fotografia realista, crua, em que a roupa é envelhecida, em que as personagens vivem em um momento em que não há saneamento básico, então elas estão sujas, elas passam por lugares onde não existe higiene, então é preciso que se veja isso. As estalagens são imundas e as pessoas estão comendo ali.
mesmo pessoas refinadas que procuram comida de qualidade, e alto lá, se você tem como pagar, a comida é de qualidade. Mas você ainda vai se sentar em um ambiente extremamente precário e sujo. E isso está lá nesse filme. Isso está lá em detalhes mínimos, isso está lá da maneira que vocês conseguem observar, pegando aqui e ali. Nas cenas em que eles param, nas estações de parada e nas cenas em Paris, há sempre muita gente. As multidões estão em movimento e é com esse recurso que o Escola quer que a gente perceba que está ocorrendo uma revolução. Onde a diligência passa nos campos, os camponeses estão trabalhando, estão colhendo, estão... há um momento em que eles passam pelo pessoal que está fazendo o carvão, há um momento em que eles passam pela colheita de trigo. Os camponeses estão trabalhando, mas ao mesmo tempo, a partir do momento em que o rei é capturado, os aldeões aparecem com as tochas e se forma um cortejo imenso para levar o rei de volta a Paris, capturado. A multidão está em movimento e é essa a característica que se quer mostrar sobre a Revolução Francesa, que é o momento em que a multidão toma conta e ela se move, ela sai do seu lugar. A França deixa de ser a sociedade dos 3 estados, em que cada um sabe o seu lugar e desempenha o seu papel, para se tornar uma sociedade em movimento, para se tornar uma sociedade com coisas acontecendo, com uma velocidade, quer dizer, é uma sociedade que sai do marasmo, que é uma herança medieval, e que mesmo com todo o período dito moderno, todo o período em que nós vamos ter Descartes, nós vamos ter revoluções no pensamento que vão levar ao iluminismo, que nós vamos ter toda essa chamada era da razão, a sociedade em si, afora as guerras religiosas e as guerras políticas, permanece em seu lugar. Existem os motins por pão, existem os motins por comida, existem os ataques aos moinhos, e isso aos poucos vai sublevando a população, até o momento em que se dá a revolução, e nesse momento a multidão já está na rua. A multidão nesse momento é o povo. Diferente de manifestações esporádicas, diferentes de motins aqui ou ali. Existe toda essa transição que vai acompanhar a ascensão do iluminismo e da racionalidade e toda essa literatura panfletária chamando uma revolução. O povo, a multidão também vai ter seu processo de ocupar o espaço social. E o filme retrata isso, dimensionando essa multidão nas paradas da diligência, retratando que ao mesmo tempo em que o povo se movimenta e viaja e está presente, acompanhando a trama, quer dizer, essa multidão funciona perfeitamente acompanhando a trama. Os vendedores ambulantes, a onipresença dos mendigos, a cada lugar que a diligência para, a cada parada oficial ou a cada parada acidental, há sempre uma multidão de mendigos abordando e pedindo uma moeda, pedindo alguma coisa, pedindo ajuda.
Tudo isso são recursos narrativos, são maneiras de ambientar o público nesse momento histórico. E eu já disse muitas vezes que não se aprende história em filmes. Que história se aprende lendo historiadores, porque historiadores têm o ferramental necessário para analisar esses períodos. Mas quando você tem um filme excelentemente ambientado, com uma consultoria adequada e com um diretor criterioso, ele serve como material auxiliar. Ele não serve para você substituir a leitura, mas ele serve como auxiliar. Um filme jamais substitui uma aula. Um filme em aula, ele é um recurso. Você exibe o filme e depois passa quantas aulas forem necessárias analisando esse filme e trazendo a partir dele as questões necessárias, as questões que você quer abordar com seus alunos. Então, isso para mim é primordial. Eu detesto listas de filmes para você aprender história, porque você não aprende história em filmes. Nunca vou me cansar disso. Nunca vou me cansar de explicar que a função do professor é usar os produtos culturais como auxílio didático e não como protagonismo na aula. Nesse sentido, a perspectiva deste canal é exatamente essa: usar filmes, pinturas, esculturas, produtos culturais que são do meu agrado, que são aqueles que eu gosto, que eu admiro, que eu recomendo a todo mundo, e partir deles para uma análise histórica e historiográfica. Até agora a gente tem andado bastante e tem abordado diversos temas. E é importante que se diga que muito do que eu coloco aqui está mais para o meu gosto do que para a importância que os críticos atribuem. E eu gosto disso, eu quero que esse canal tenha a minha cara, eu não quero ser uma reprodução de críticos. Existem críticos excelentes por aí. Se vocês querem ler sobre história da arte, por exemplo, Simon Schama é um crítico genial, o Dixon também é incrível. Vocês têm onde se informar de maneira crítica. Existem críticos de cinema, a revista Cahiers do Cinema, que é a revista do Truffaut e do Godard, já tem em si toda uma abordagem crítica do cinema que vai ser reproduzida pelo mundo afora direto e que vocês podem se inspirar. Aqui o que a gente tem é isso, sou eu falando sobre filmes que eu gosto e colocando esses filmes em contexto histórico e refletindo sobre as técnicas usadas pelos diretores para retratar os momentos e os assuntos que eles escolhem e como que nós, o público, podemos reagir. Então, eu disse que esse vídeo seria mais curto e ele é. Eu quero deixar aqui um último comentário, porque uma pessoa me chamou a atenção em privado para que, quando eu falei dos duelistas, eu não disse que o Ridley Scott havia se inspirado em Barry Lyndon, do Stanley Kubrick. Então eu vou fazer um último à parte, porque isso talvez explique um pouco da perspectiva deste canal e mostre como eu penso os diretores. Barry Lyndon é meu filme favorito do Kubrick, porque é um dos que ele menos estragou o livro.
A maior parte dos filmes do Kubrick são inspirados em livros. O Iluminado, Laranja Mecânica, 2001 e por aí vai. Kubrick sempre se inspirou em livros e Barry Lyndon é o livro do Thackeray, que é delicioso de ler, uma daquelas coisas, é um daqueles livros mais para o picaresco e é interessante de ler. Kubrick, por outro lado, tem essa coisa autoral de quando adapta um livro para o cinema, alterar a percepção das personagens, alterar pontos importantes da trama e transformar aquela obra em algo totalmente diferente do que era na origem. Lolita também é um exemplo. Eu gosto de Barry Lyndon, considero um filme importante e considero que é um dos melhores do Kubrick, embora bastante injustiçado. E tenho plena ciência que o Ridley Scott admirava esse filme e que ele se inspirou na maneira como o Kubrick montou algumas das cenas e nas referências pictóricas do Kubrick. Mas se a gente for ficar fazendo esse tipo de arqueologia, Kubrick também se inspirou em Bergman nesse filme para fazer algumas das cenas. A gente vai chegar, né? Sabe, eu não tenho erudição suficiente, e isso eu quero deixar claro, esse canal é uma diversão para mim. Não é para grandes voos de erudição. Esse canal é uma diversão. Eu vou falar dos diretores que eu gosto e Kubrick não é dos meus favoritos por esse motivo exatamente de que ele arruína livros que eu gosto. Laranja Mecânica é um livro que ele arruinou. 2001 é um livro que ele arruinou. E são livros que eu gosto. Então, Kubrick não é dos meus favoritos. Eu não vi necessidade, quando fiz o episódio dos duelistas, que inclusive tinha muito material para inspiração, de entrar nessa minúcia de que o Ridley Scott se inspirou em Barry Lyndon. Então tá aqui dado o crédito. Agradeço a pessoa que me deu essa informação. Eu sabia porque está no making of do DVD, mas naquele momento não considerei uma informação relevante. Em nome da honestidade, está aqui. Não sei no que isso vai transformar a percepção do filme. Pelo menos para mim, o Ridley Scott foi extremamente autoral na sua própria abordagem. Os dois filmes têm uma fotografia primorosa e essa abordagem pictórica, mas cada um é um filme separado, com um estilo totalmente diferente, e são diretores que não têm... não há como comparar na minha percepção. Outras pessoas podem até considerar a obra comparável, mas eu não considero. Até porque Kubrick alcançou um protagonismo e uma dimensão na história do cinema que Ridley Scott está procurando até hoje, com uma produção cinematográfica muito maior e mais variada, mas ele não chegou à estatura do Kubrick. Então, como diria, menos, miga, menos, né? Mas tá aí, tá dado o crédito. Eu ainda não resolvi qual vai ser o próximo episódio aqui do Museu. Estou pensando no filme Museu, né, para iniciar o próximo ano, com todo o carinho, né?
mas vai depender de alguns detalhes que ainda não tenho o roteiro pronto para abordar o filme Museu que dá título ao canal. Mas existem outras opções. Na próxima semana sai o curtinha, na semana seguinte sai a live. Eu quero agradecer a todo mundo que assistir a este vídeo, seja na sua estreia, seja posteriormente. Quero dizer que estou muito satisfeita com os rumos que o canal está tomando, embora canal pequeno, que vai levar um tempão para chegar aos números do meu canal mais antigo. Eu estou gostando desse contato, estou gostando das lives e estou satisfeita com a maneira como as poucas pessoas que assistem estão reagindo aos filmes. Se eu puder trazer mais espectadores a esses filmes que eu gosto tanto, se eu puder abrir mais espaços para os artistas plásticos que eu gosto tanto, dentro de um público que não os conhecia anteriormente, eu já me dou por satisfeita. Então, gente, um feliz ano novo para vocês, que 2023 seja um ano repleto de realizações, e não digo isso de maneira vazia, porque nós vamos ter que realizar muita coisa, nós vamos pegar um país destruído, um Estado desmantelado, e o novo governo vai precisar de todo o apoio e a colaboração possíveis. E nós vamos precisar nos colocarmos socialmente e politicamente na desconstrução desse bolsofascismo, desse fascismo tupiniquim, dessa revivescência do que há de pior na história do século XX e que está encontrando um caldo de cultura e um solo fértil entre essa multidão de gente mesquinha, ressentida, ignorante e sem noção. Então, a nossa ação vai ser muito necessária. O máximo que eu posso fazer é ponderar lá no meu canal antigo e trazer a vocês filmes e obras para se pensar. E é isso que eu faço. É essa minha militância de formiguinha. Nunca pretendi ser muito mais do que isso e provavelmente nunca vou ser. E tá bom, tá excelente. É muito mais do que eu esperaria 20 ou 30 anos atrás. Então aqui ficamos, gente. Cuidem-se muito e até 2023.